Senhoras e senhores, hoje falaremos da Tezos XTZ, que talvez seja dos grandes projetos, um dos mais, digamos assim, low profile, um dos menos comentados, mas que tem se mostrado, principalmente no que diz respeito a position trade, um dos melhores investimentos nesse ano. E nesse vídeo vamos falar um pouco do que é o projeto, vamos mostrar para vocês as qualidades, as dúvidas e também vamos mostrar a questão das aplicações e o que podemos esperar para o futuro do projeto. Vamos para o vídeo. Eu sou Milton Mendes, bem-vindo ao Negócios Tech e hoje mais um vídeo de um projeto bastante interessante e vamos navegar um pouquinho e entender por que a Tezos pode ser sim um bom investimento para os próximos meses, porque nós nos aproximamos da altcoin season e aí vamos passar um pouquinho o que esperar para essa altcoin season e dentre a altcoin season os bons projetos tendem a ter uma segurança maior no investimento e você vai conseguir poder ter uma segurança de poder ver os seus investimentos aumentarem. E a Tezos é um desses projetos, já tem uma história, já tem um valor de mercado considerável e vamos tentar entender qual que é o fundamento desse projeto e por que ele é relevante para o atual momento do mercado de criptomoedas. Então, para começar, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Vamos lá? Então vamos lá. Esse aqui é um gráfico muito bacana, um indicador muito bacana sobre a Altcoin Season Index, que está contido na blockchaincenter.net. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E eu já falei desse em um outro vídeo que eu fiz sobre os top 5 projetos que eu fiz para a blockchain da Cardano. Vou deixar o link para vocês também aqui no topo superior para você depois de assistir esse vídeo e também vai estar na descrição do vídeo. Então aqui é o seguinte, quanto mais próximo tiver o índice próximo de 75, significa que nós estamos diante de uma altcoin season. Quanto mais próximo ele tiver do 25, nós estamos próximo de um período de Bitcoin season. Então, recentemente, nós vimos uma alta do Bitcoin e aí nós vemos aqui que o Bitcoin atingiu seu topo histórico e agora deu uma recuada. Geralmente há ciclos de temporada. Primeiro é a temporada do Bitcoin, depois geralmente o Ethereum segue o Bitcoin e depois do Ethereum todas as altcoins começam a ter o seu processo de valorização. Significa que se nós estivermos já no 75, significa que nós já devemos estar na temporada das altcoins. Então, o momento de começar a acumular, eu entendo que é agora, porque o índice vem subindo, ele sai de 39 no dia 20 e já está em 57. Então, algumas altcoins principais já tiveram sua valorização e a Tezos, nesse momento, é uma das que está um pouco estacionada ao lado da Cardano. Então, é motivo de entender que não é porque ela não está subindo no momento, ela não é um bom projeto. Pelo contrário, é um bom projeto. E o momento de acumular tokens para valorização no futuro é justamente quando ele está estacionado ou lateralizado. Para vocês terem uma noção, é a 36ª em valor de mercado, com market cap já de mais de 5 bilhões de dólares, o que é um montante bastante interessante. Atualmente em circulação 864 milhões de unidades de Tezos. O volume bastante expressivo de 194 milhões em negociação, o que é bastante interessante. Então nós vamos falar aqui desse projeto. Podemos dizer que é um projeto bastante promissor e vou tentar mostrar para vocês as características e o porquê eu entendo que é um projeto ainda que vai dar bastante lucro a quem estiver investido nele. Beleza? Vamos lá? Então, é um dos poucos projetos em que tem conteúdos, pelo menos boa parte dele em português do Brasil. Então, isso facilita, primeiramente, o aprendizado. Um site bastante bem construído e organizado, em que você pode aprender sobre o projeto.
e evoluir no seu aprendizado e entender se isso é ou não um bom investimento para você. Estude sempre antes de investir, é muito importante. Não invista em dica de ninguém, faça sua própria análise. Aqui o meu objetivo é te ajudar e facilitar o seu aprendizado, mas tenha em mente que você tem que evoluir no aprendizado para poder tomar as suas próprias decisões, beleza? E aí é isso, é um projeto com foco em segurança e em evolução, pensando no longo prazo. Então, aqui um pouco do que é a Tezos, um projeto com nível de segurança institucional, em que a governança é gerida pelos participantes e pelos detentores do token da Tezos, um algoritmo com eficiência e energia, já vamos falar sobre isso, um contrato que prevê já contratos inteligentes, um projeto que já prevê atualizações constantes do projeto, evitando bifurcações em relação ao fork que o pessoal conhece no jargão do mercado de cripto, que é se houver divergências em atualizações do projeto, geralmente tende-se a dividir o projeto em duas vias e criar uma nova moeda. E ele é escalável, ok? Então, a atual versão da Tezos é a versão de número 7, denominada Granada. Todas as versões do protocolo são baseadas em nomes de cidades, e a versão Granada, introduzida em agosto de 2021, privilegiou principalmente a questão da liquidez para contratos inteligentes. Então, essa foi a prioridade do protocolo nessa atualização Granada, e agora está em teste, já aprovado pela comunidade, a 8ª versão, chamada Guangzhou, que é o nome de uma província chinesa. E aí, a 8ª versão da Tezos visa aprimorar alguns controles no que diz respeito também a contratos inteligentes. É uma medida que está sendo constantemente aperfeiçoada, então vai trazer melhorias em relação aos contratos inteligentes da blockchain da Tezos. E aqui, passando um pouquinho sobre o que é a Tezos, aqui a gente começa a entender a Tezos a partir dos seus princípios, os princípios básicos. O primeiro deles é o de autocorreção, como eu disse para você. A plataforma ela prevê a atualização do protocolo sem a necessidade de dividir, bifurcar ou fazer o fork, como eu falei para vocês agora há pouco. Aqui também há um conceito de governança descentralizada, que o objetivo é promover um ecossistema para o desenvolvedor ativo, aberto e diversificado. Nós já também vamos passar por isso. A questão dos contratos inteligentes é uma premissa bastante importante para o protocolo. O algoritmo de consenso, que é o Proof of Stake, a prova de participação, que garante uma eficiência energética para o projeto. Como nós sabemos, o algoritmo de Proof of Work, que é o algoritmo do Bitcoin, ele requer um poder computacional muito grande. E aí, para isso, já que há um poder computacional muito grande para minerar e validar as transações, há também um alto consumo de energia, em que o Proof of Stake não requer, ok? Então esse é o algoritmo de consenso. A delegação nada mais é do que um depósito de uma quantidade de Tezos para você ser validador do processo, ok? E aqui, partindo já para as aplicações da blockchain da Tezos, nós podemos identificar, em primeiro lugar, aplicações em empresas e em governos, e aqui nós estamos falando de questões de aplicativos descentralizados, de carteiras de POS. POS são aqueles aplicativos que provêm o intermédio de pagamentos financeiros, por exemplo, a maquininha de cartão de crédito tem lá um sisteminha envolto nela para você poder passar seu cartão de crédito para poder pagar as suas compras. Isso é um POS. E aqui nós temos o AirNode, que é uma solução de carros elétricos nas estações de carregamento. E aqui é uma questão de conexão entre as estações de carregamento para você carregar os carros, ok? E aqui nós temos a introdução do conceito de Bake, que o Baking nada mais é do que a validação e assinatura dentro da blockchain da Tezos. E aí envolve a questão de validação de transações,
de recompensas e detentores do token da Tezos podem ser bakers. Então, o baking é um termo usado para identificar a escrita dentro da blockchain da Tezos. E aí nós temos a aplicação do conceito de baking dentro de empresas. E aí nós temos soluções construídas para usar a blockchain da Tezos, e aí nós podemos destacar algumas. Aqui, por exemplo, nós podemos destacar a solução do Sword Group, um grupo francês que introduziu através da blockchain da Tezos um sistema de assinatura, verificação e guarda de documentos. E também podemos destacar o The Blockchain Group, que está em desenvolvimento desde 2020, uma solução de tokenização também baseada dentro da plataforma da Tezos. Aqui a Ubisoft, uma das maiores empresas do segmento de games, a produtora do jogo Assassin's Creed, também se juntou à blockchain da Tezos. Aqui mais uma aplicação que são o desenvolvimento das CDBCs, que são as moedas controladas pelos bancos centrais. E aí nós podemos falar que aí nós já estão em andamento várias iniciativas no mundo de CDBCs, inclusive no Brasil. O Real Digital pode entrar em circulação em testes em 2022. Então é um tema que está bastante relevante no momento. Outros países já estão com projetos um pouco mais avançados, como por exemplo a China e a Coreia do Sul. E aqui nós temos a Société Générale, que está em fase de testes, um banco francês, com a tecnologia de CDBC para operações interbancárias. A startup Lug lançou uma stablecoin, que são as moedas estáveis, pareadas, geralmente em outras moedas, como por exemplo o dólar, e nesse caso aqui ela lançou uma moeda pareada no euro, a Lug. E o BNP Paribas, também um banco muito relevante, também está em andamento com o projeto de aplicações interbancárias com Tezos e Ethereum. A Tezos também tem aplicações no que diz respeito a finanças descentralizadas, e aqui um pouco das camadas de finanças descentralizadas. E aí nós temos como exemplo de protocolos que adotam a blockchain da Tezos. Aqui nós temos a Kipos Swap, que é uma corretora descentralizada baseada em Tezos. E também os NFTs, que são os tokens não fungíveis, também estão presentes na blockchain da Tezos. Os NFTs têm crescido em popularidade nos últimos tempos e cada vez mais, principalmente empresas tradicionais, aderem às NFTs como forma também de entrar no mundo cripto e também dar publicidade à sua marca. E aqui nós temos várias iniciativas baseadas na plataforma da Tezos, e aí nós podemos destacar aqui iniciativas da Red Bull Racing, Honda e da McLaren Racing. E aqui está aqui um exemplo, que é a McLaren, equipe de Fórmula 1, tem a sua coleção de NFTs, e aqui eles estão com o seu projeto. Aqui você pode, dentro do McLaren Racing Collective.com, você pode colecionar partes de um carro de Fórmula 1, que é bastante interessante. E também nós temos a parte de tokenização de ativos, o que é a conversão de ativos físicos e não físicos em ativos digitais. Benefícios disso: você tem contratos inteligentes em níveis institucionais, ou seja, você tem verificações formais, você tem segurança, você tem uma custódia segura e a capacidade, como eu falei no início do vídeo, de atualização. E aí nós podemos colocar aqui alguns exemplos de tokenização de ativos. O mais próximo e o mais factível que a gente tem de entender é o do BTG Pactual, que é um banco que a gente conhece, anunciou o REIT, BZ. REITs são basicamente muito parecidos com os fundos imobiliários brasileiros, que a empresa investe em uma determinada categoria de ativos e os investidores participam com patrimônio e recebem os rendimentos gerados pelos fundos imobiliários ou, nesse caso, pelos REITs. É um REIT baseado em dólar
e de 1 bilhão, mais ou menos de 1 bilhão de dólares, que foi desenvolvido na blockchain da Tezos. E aí outra aplicação que nós temos na blockchain da Tezos é a de identidade, verificação, criação de identidade, só que de uma forma um pouco diferente do que nós estamos acostumados hoje. Se você tem uma identidade, ela está associada ao país que você é nativo, ou seja, eu tenho passaporte brasileiro, eu tenho identidade brasileira. Aqui o conceito é um pouco diferente, de identidade descentralizada, em que você não é vinculado a nenhum país, o que é uma evolução hoje. Nós podemos chegar, por exemplo, a uma identidade universal, o que seria bastante interessante. E aqui é mais uma das aplicações da blockchain da Tezos. E outra aplicação é a de criação de organizações autônomas descentralizadas, que são as DAOs, que basicamente são organizações autônomas que são compostas por indivíduos ou organizações, e a tomada de decisão dessas organizações pode ser simplificada, porque a estrutura da DAO já prevê como que as decisões serão tomadas, votadas, etc. Então, é uma organização, digamos assim, digital, em que você pode ter uma evolução dos conceitos de organizações atuais. E aí, falando um pouquinho sobre como comprar e armazenar Tezos, uma das grandes coisas boas do projeto é que ela já está nas principais corretoras de criptoativos, e também a maioria das carteiras de criptomoedas também já aceita o projeto. Eu gosto muito de usar a Trust Wallet, e é um dispositivo que você pode baixar no seu celular e que é bastante fácil de usar. Então eu uso a Trust Wallet e transfiro o Tezos basicamente de forma muito simples, como eu faria com Bitcoin, com Ethereum, com as principais moedas. Então é um bom sinal. E aqui, falando um pouco da comunidade de aprendizado e de ensino, nós temos a Tezos Academy, que provê principalmente o ensino da como criar contratos inteligentes usando a Ligo, que é a linguagem feita para gerar os contratos inteligentes na blockchain da Tezos. E aqui nós temos o SmartPy, que é um editor online baseado na blockchain da Tezos, e aí você pode desenvolver através da Ligo, que é a linguagem criada para desenvolver os contratos inteligentes na blockchain da Tezos. E aí o editor online incluído aqui, desenvolvido pela Tezos, ele prevê a importação de bibliotecas de Python, que é uma das linguagens mais poderosas no que diz respeito à programação. E aí, falando um pouco sobre a comunidade da Tezos, aqui nós podemos ver um Twitter de 205 mil pessoas. Então nós temos uma comunidade bastante engajada no projeto da Tezos, o que é obviamente um bom sinal. Só para esclarecer, a comunidade de apoio aos projetos geralmente influencia muito, seja positiva ou negativamente, em um projeto de criptomoedas. Então é parte fundamental, e a gente geralmente inclui em uma análise fundamentalista do projeto. Ter uma comunidade grande de seguidores implica em apoio ao projeto e, consequentemente, uma chance maior de valorização no longo prazo. E aí nós temos aqui a Tezos Stack Exchange, que é um fórum de apoio ao desenvolvedor da plataforma, bastante robusto e bem desenvolvido. Então isso significa um apoio à comunidade desenvolvedora do projeto. Em contrapartida, temos o tezosagora.org, que é o apoio à comunidade em geral do projeto. E aqui temos a tzstats.com, que é o dashboard de informações do projeto, e aqui nós podemos ver informações bastante interessantes em relação a blocos, em relação ao volume de transações, em relação ao gráfico do projeto, em relação aqui à provisão de número de moedas, ativos circulantes, o que está em staking, e, enfim, várias informações, evolução das contas. Aqui nós vemos uma média de volume de transação. Aqui nós vemos que nas últimas 24 horas houveram 289 mil transações, a média diária de 243 mil. O volume transacionado em Tezos foi de 16 milhões
de unidades, o que é bastante interessante. Aqui nós temos também a parte de votação em relação às propostas de atualização do protocolo. Aqui, como eu falei, nós estamos na atualização Wangzhou e ele está na fase número 3 do projeto. E aqui você pode acompanhar, inclusive, o andamento da votação. Aqui nós vemos que a proposta encaminha para uma aceitação hoje de 93%, em que implica que realmente deve entrar em produção a atualização da Wangzhou. E o Tezblock.io também fornece uma visão geral da blockchain da Tezos, e aqui nós podemos ver a quantidade de unidades que está em circulação, market cap. E aqui nós podemos ver outras informações em relação à própria blockchain, últimas transações, últimos blocos. E aqui no tzkt.io é uma outra visão que nós temos da blockchain. Aqui nós temos também a parte que eu falei para vocês da governança, que é a proposta da Wangzhou, que passa no primeiro momento pela submissão da proposta, no segundo momento os bakers votam pela proposta, que isso já foi concluído. Nós estamos aqui nessa fase em que é a aprovação do teste em andamento, a quarta fase, que é a votação pela adoção da proposta em produção, e a quinta fase é colocar a proposta em produção. Aqui nós podemos ver a parte de staking, 75% da Tezos está em staking. Aqui nós vemos um rendimento ao investidor de staking de média de 6%, um ROI de 6%. Aqui o total de contas de Tezos de 1.881.000, o que é bastante relevante. Aqui são contas que têm mais de um Tezos atualmente, 258.000. Contas ativas nos últimos 30 dias, 274.000, e atualmente temos por volta de quase 30.000 smart contracts. Aqui, 6 milhões de transações nos últimos 30 dias, um volume de 800 milhões de Tezos, taxas, 28.000 Tezos, foram queimadas 47.000 Tezos e 4.300.000 interações com contratos inteligentes. Então aqui nós podemos ver que hoje ela é a número 36 do ranking da CoinMarketCap, já é uma moeda consolidada. Aqui o preço hoje de negociação é de $6,41. Atualmente ela chegou a bater $9,10, e aí ela chegou a voltar aqui no dia 20/7 para 2,16, e agora chegou a bater novamente por volta de 8,80 e agora está na região dos 6,40. Como eu falei para vocês, hoje ela está com market cap de 5,5 bilhões de dólares, o que é um market cap bastante respeitável, é um volume de transação de quase 200 milhões de dólares. Você nota aqui um aumento do volume transacionado. Isso pode significar várias coisas, inclusive a acumulação de Tezos para o novo impulso do preço da moeda. E aqui nós vemos que do início do ano para cá, a Tezos saiu de $2 e hoje ela tem uma valorização de mais de 200%, o que é bastante considerável. Como eu disse para vocês, ela está presente hoje para negociação nas principais corretoras de negociação de criptomoedas, incluindo a Binance e a Coinbase, que são as duas maiores do mercado. E aí nós podemos também destacar a Gate.io e a KuCoin, que também são corretoras grandes. Então, nenhum problema para adquirir a moeda. E como eu disse também, carteiras diversas podem armazenar Tezos. Então isso é um ponto positivo. Considerando aqui o gráfico de variação do seu preço nos últimos 30 dias, nós notamos aqui uma lateralização do seu valor, o que pode significar sim período de acúmulo da moeda para que ela possa buscar novos valores de alta no futuro. Então vamos lá, vamos entender aqui tudo que a gente falou.
É um projeto que prevê várias funcionalidades que são fundamentais hoje no projeto de criptomoedas, finanças descentralizadas, contratos inteligentes, organizações descentralizadas. É um projeto hoje que já é o 36º em valor de mercado, tem um valor de mercado robusto de mais de 5 bilhões de dólares. É um projeto que prevê a participação da comunidade através da delegação e da governança e votação de projetos. Diversas organizações já têm adotado a Tezos e a sua blockchain respectivamente para desenvolver soluções, como você pôde ver ao longo do vídeo, e isso também é um bom sinal. Temos também um apoio maciço da comunidade de apoiadoras no Twitter, o que isso pode significar uma força para o futuro da moeda. Identificamos também que a Altcoin Season está próxima, ou seja, é uma temporada de valorização das altcoins. Considerando tudo isso e considerando a lateralização do seu preço considerando que vem por aí uma temporada das altcoins, de valorização das altcoins, a Tezos pode sim ser um bom investimento. Pensa bem, há vários projetos aí, e os projetos robustos serão os maiores vencedores da temporada das altcoins. Para que você vai investir num projeto que não tem fundamento, que ainda é pequeno, se você tem a oportunidade de investir em projetos já consolidados mais do que outros? Então, eu acredito sim que a Tezos pode ser uma grande vencedora nessa próxima temporada das altcoins. E aí, o que você achou? Gostou do projeto da Tezos? Acha que é um bom investimento? Acha que ela pode valorizar no curto e médio prazo? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. É isso. Se você gostou, por favor, deixa aquele like, mete o dedo no joinha aí, por favor. Se você ainda não é inscrito, apoie o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser avisado quando um novo vídeo for disponibilizado. Aqui o objetivo é levar um conteúdo sério, sólido sobre o mercado de criptomoedas, principalmente conteúdo fundamentalista, não só uma análise gráfica, ok? Então, espero que o conteúdo tenha sido relevante, que você possa ter aprendido. Se você não puder assistir o vídeo, nós também estamos no Spotify. Busque Negócios Tech no Spotify e você poderá ouvir os episódios lançados no YouTube no Spotify. Eu vou deixar aqui uma lista de vídeos para você continuar o seu aprendizado, aqui estão nos cards, e também links na descrição e no primeiro comentário fixado. Ok? Eu agradeço que você tenha ficado até aqui comigo. Foi um prazer. Aguarde novos vídeos sobre novos projetos. Então é isso. Um abraço e falou!